Paz, irmãos, estamos iniciando mais um Tá na Bíblia, hoje com um tema muito bacana. Há apóstolos hoje em dia? O que você acha? Coloca aí no comentário, há apóstolos hoje em dia? Qual a sua opinião sobre o assunto? Porque nós vemos muitos líderes religiosos se auto-intitulando apóstolos, mas nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes, não esqueça de deixar curtida aí o comentário. Nós não queremos ser influencers aí no modelo do mundo, queremos divulgar a verdadeira palavra do nosso Deus, amém? Então vem comigo para mais um Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos. Primeiro, a palavra apóstolo, ela significa aquele que é enviado em uma missão, tá? E a Bíblia, ela usou esse termo para se referir aos 12 que Jesus ali escolheu, que Jesus chamou e que participaram do ministério com ele. Muitas vezes eles foram chamados de simplesmente os 12. E essa questão do 12 tem um simbolismo muito especial, tá? Porque, por exemplo, as 12 tribos ali no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, nós vemos o Apocalipse, os 24 anciãos, que tem uma simbologia da junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, o 12 é um número muito interessante, muito significativo. E os apóstolos, eles ali foram pessoas chamadas diretamente por Cristo. Eles tinham a missão de pregar a palavra, mas tem umas características muito importantes que nós não podemos deixar escapar. Eles viveram diretamente com Jesus, eles andaram com Jesus, eles foram testemunhas da vida de Cristo, eles viram aí a morte, eles viram a ressurreição de Cristo com os seus próprios olhos. Os apóstolos, eles foram a base para a igreja de Cristo, para a construção da igreja de Cristo. Os apóstolos, eles que sustentaram, após a morte de Cristo, eles que deram aí a sequência a todo o ministério de Cristo. Lá em 1 João 1, de 1 a 3, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos destacar aqui esse texto, irmãos. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Que vimos e ouvimos, irmãos. Os apóstolos, eles viram, eles ouviram, eles estiveram juntos, eles participaram aí de toda a obra de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra. A partir do momento que Jesus iniciou o seu ministério, ele foi compondo o seu grupo, foi compondo os 12, e esses participavam em todo o tempo com Jesus. Essa é a grande indicação do que a Bíblia fala sobre apóstolos. Quando Judas, na verdade, Judas Iscariotes, ele foi excluído do apostolado, então os apóstolos, eles se reuniram, eles se juntaram e eles foram eleger um 12º apóstolo. E olha o que fala lá em Atos 1, 21, 22. Portanto, é necessário, irmãos, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Atos 1, 21, 22. Está aqui quando, então, foram escolher Matias, aí dessa decisão escolheram Matias para compor novamente os 12. Olha os critérios que foram utilizados. Precisamos escolher
né? Um homem que esteve conosco durante todo o tempo, então não foi escolhido qualquer um lá de fora que alguém conhecia. Não, Matias andou com todos eles, viveu aí com o Senhor Jesus, presenciou o batismo de João e viu a ressurreição de Cristo. Foi testemunha ocular de todas essas coisas. Aí um parênteses, esses apóstolos de hoje aí que se auto-intitulam, eles foram testemunhas oculares de tudo, eles cumprem esses requisitos que a palavra fala, porque nós só aceitamos o que está na Bíblia. Não é verdade, irmãos? Então, mais tarde, porque você pode falar, mas pastor, apóstolo Paulo, ele não cumpriu esses requisitos não, né? E mais tarde, ele também é chamado de apóstolo, e inclusive o apóstolo Paulo foi tremendamente utilizado por Deus, escreveu aí praticamente mais da metade do Novo Testamento, né? Foi uma grande ferramenta nas mãos de Deus. O que nós podemos falar então sobre o apóstolo Paulo? Vamos para a Bíblia, vamos lá. Atos 22, de 12 a 15. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquele que viu e ouviu. Ainda continuando, Atos 26, 15 e 16. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Então, o apóstolo Paulo ele teve um chamado especial, principalmente para pregar para os gentios. E o apóstolo Paulo, como que ele cumpre os requisitos? O próprio Jesus aparece para ele, inclusive ele fica cego com a aparição de Jesus, ele recebe o ID, ele recebe a missão ali quando ele se encontra diretamente com Jesus para cumprir a missão, para ser o apóstolo dos gentios. E aí, desse momento em diante, ele começa, né? Ele tem a sua vida transformada e ele é validado por Ananias, porque quando o apóstolo Paulo ele está cego e ele recebe a orientação de procurar ali um profeta de Deus, Deus fala com Ananias: receba esse homem. E por isso ele é chamado, né, de apóstolo, ele é o 13º apóstolo, com uma missão específica, uma missão especial para falar para os gentios. Isso é tão importante, irmãos, que até o próprio apóstolo Paulo, ele recebeu uma certa, na época, algumas pessoas não queriam aceitar o apostolado dele. Ele faz justamente a defesa do apostolado, né, mediante a sua história, ao todo o seu processo, justamente de ter recebido diretamente de Jesus Cristo. Então, após João, né, a Bíblia ela se completa, a revelação de Deus se completa para nós. Temos do Gênesis ao Apocalipse, e aí dentre eles o apóstolo Paulo sendo utilizado por Deus para revelar a sua vontade. Então, concluindo, hoje em dia, né, há novos apóstolos? Não há novos apóstolos. Por quê? Porque a revelação foi completa, né? Gênesis até Apocalipse, está tudo completo. Deus se manifestou a esses homens. Os 12 viram, andaram com Jesus, receberam da palavra de Jesus, foram ensinados e receberam a missão do ID. O 13º, o apóstolo Paulo, foi chamado para uma missão específica entre os gentios, desculpem, uma missão específica. Ali ele viu Jesus, ele foi tocado por Jesus, ele recebeu também a missão específica por Jesus, foi uma grande ferramenta e foi confirmado por Ananias. Os que estão hoje em dia, porque hoje um monte de gente fala assim: não, eu também sou apóstolo porque eu vi Jesus. Então só ele viu no canto dele, ele recebe
as mensagens e ele quer completar a Bíblia, a palavra de Deus, o que não faz o menor sentido do ponto de vista bíblico. Fica muito fácil, né, virar apóstolo. O apostolado ele terminou ali com os 12, mas depois com o apóstolo Paulo chegando ao grupo com essa missão. E o que falar então de igrejas apostólicas? Não tem o que falar, né, irmãos? São falsos mestres, são heresias. Toma muito cuidado. Essas pessoas não creem que a Bíblia é suficiente. Então sempre tem um líder. Esse líder ele sempre recebeu aí uma revelação especial e ele baseia toda a doutrina dessas igrejas nessa visão que ele recebeu. Ou seja, a palavra de Deus não é suficiente. Tem a visão do líder e algumas vezes usa a palavra de Deus para suportar a visão do líder. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, o que você acha da igreja tal? Eu falo, que igreja que é essa? Igreja apostólica, acabou. Já está. O seu fundamento está errado, a sua premissa já está errada. Nós somos todos servos de Cristo, nós cremos que a revelação completa já está disponível por meio da palavra de Deus. Os apóstolos tiveram ali uma grande responsabilidade, foram ferramentas nas mãos de Deus. Hoje nós devemos pegar a palavra, seguir a palavra, e esse ID que agora serve para todos, vamos pregar a palavra verdadeira. Ponto final. Então não caia nessa conversa do apóstolo não, porque são falsos profetas que estão dirigindo aí essas entidades religiosas de acordo com o seu bem-querer, o seu bom gosto. E na verdade, nós devemos simplesmente seguir o que a palavra do nosso Deus nos diz. Amém? Então, estamos encerrando mais um Tá na Bíblia. Deus abençoe todos os irmãos. Fiquemos todos na santa paz. Shalom.